Vamos orar. Nosso Deus e Pai, estamos com a Tua palavra em nossas mãos. Ao estudar o capítulo 10 da revelação profética, escrito há 2000 anos atrás e cumprido há 178 anos atrás, que o Espírito Santo de Deus pregue ao Teu povo, aplicando e interpretando segundo o Teu querer e a necessidade. Pai, por favor, faze a obra como o Senhor tem feito nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 10, do verso 1 até o verso 11. Abra a Bíblia, por favor, coloque seus olhos ali, é isso que nós vamos estudar. O tema do sermão, as vozes dos 7 trovões. O que é isso? Essa simbologia bíblica. Pegaram a Bíblia? Vamos ao texto. Irmãos, quem prega é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Deus condescendeu a usar lábios humanos, personalidades humanas, mas quem prega é Deus. A Bíblia diz: vi outro anjo forte, descendo do céu envolto em nuvens, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Esse anjo forte tinha na mão um livro aberto, um livrinho. Este anjo colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou, olha as expressões, bradou em grande voz. Outra expressão paralela, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas vozes. Trovão fala, irmãos. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: João, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá mais tempo profético, já não haverá mais demora. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, o 7º período de tempo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas, no caso aqui também o apóstolo João. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o, devora-o, estuda-o, esquadrinha-o. Certamente esse livrinho será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, devorei. O estudei exegeticamente, profundamente. E na minha boca era doce como mel, quando porém o comi, houve uma decepção, um desapontamento. O meu estômago ficou amargo. Tive grande amargura. Então me disseram as vozes dos 7 trovões: é necessário que seja pregado 3 mensagens proféticas para todas as nações, povos, línguas e reis. A tradução aqui é: necessário ainda que profetizes a respeito ou para muitos povos, nações, línguas e reis. Irmãos, o texto, a perícope que a gente chama, que é uma separação, o texto que nós lemos foi escrito no ano 95 depois de Cristo, pelo apóstolo João, na ilha de Patmos. Todavia, como aconteceu com Daniel, acontece aqui em João. Deus falou para João: o que você vai escrever, sela, deixa parado, porque ele vai se cumprir no tempo que está determinado. João, como Daniel, não entendeu. O que nós acabamos de ler se cumpriu no outono de 1844, especificamente no dia 22 de outubro,
Portanto, hoje, 22 de outubro de 2022, passaram-se exatos 178 anos. Irmãos, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Deus no seu amor, você vai aprender várias coisas novas aqui. Deus no seu amor, na sua bondade, Deus deixou revelado que, a partir da fundação da sua igreja, sobre ele, tendo o seu representante como Espírito Santo, haveriam 7 períodos de tempo. E quando começasse o 7º e último período de tempo, ele teria uma data específica. E quão privilegiados somos nós, em 2022, de saber o que Daniel não soube, de saber o que João não entendeu. Porque, irmãos, todos os profetas, muitas das suas coisas que eles escreveram, era para o tempo deles, algumas não, mas muitos não entenderam a plenitude, a gente chama em teologia de sensus plenior, a plenitude do que falaram. Ezequiel nunca imaginou que o seu livro seria um livro próximo de Apocalipse. Daniel nunca entendeu que nasceria um profeta, que o Apocalipse e eles são um livro só. Os profetas não tiveram a compreensão plena, mas Deus determinou que haveria um crescimento da verdade, uma desenvoltura da verdade, especialmente após o período de 1260 anos, após a Idade Média, e haveria um desdobramento da verdade, chegando no ápice para a plenitude da verdade, o mistério de Deus ser plenamente revelado em 1844. Então nós vamos estudar Apocalipse 10, logicamente de uma forma objetiva. Irmão, se hoje você pegasse o relógio do tempo, profético, não existe uma data específica, mas existe um período específico, isso é muito importante. Se você perguntasse hoje, nós estamos vivendo em que período? Existem 7 igrejas, existem 7 selos, existem 7 trombetas, 7 períodos, a mesma coisa. Irmãos, nós estamos vivendo no final do 6º selo, próximos do toque da 7ª trombeta, que é a volta de Jesus, no final da 7ª igreja. Realmente, irmãos, estamos às portas do reino eterno de Jesus Cristo, eu acredito nisso. Porém, entre a 6ª e a 7ª trombeta, guardem bem isso, entre a 6ª e a 7ª trombeta, Deus levantaria um movimento mundial para pregar o Evangelho. Esse movimento, a princípio, seria pequeno, como somos, nós somos um povo pequeno, irmãos. 22, talvez 23 milhões de adventistas, é pouca gente em relação a 7 bilhões de pessoas. Mas assim como a igreja primitiva nasceu com 120 pessoas, e no 1º século o apóstolo Paulo disse, o evangelho foi pregado a todo mundo, irmãos, Deus levantará um povo, e através do alto clamor e do derramamento da chuva serôdia, de Apocalipse 18:1, do 4º anjo, Deus pregará o evangelho, se Ele quiser, em poucos dias, e Ele o fará em poucas semanas. Então, entre a 6ª trombeta e a 7ª, Deus levantaria um movimento profético. E esse movimento profético deveria pregar 3 mensagens. A primeira mensagem, o Evangelho eterno. Irmãos, o que é o Evangelho eterno? É Gênesis 3:15 e Apocalipse 22 encerrando. É o Evangelho da Bíblia. O Evangelho eterno que lá antes da fundação do mundo já havia um pacto com Deus. Sabe o que me impressiona em Deus? Deus nunca faz uma coisa sem assumir a responsabilidade. Deus é responsável. Deus criou o ser humano correndo risco. E Ele disse assim, se der ruim, se der errado, eu assumo a consequência. E Ele entregou o seu filho para pagar a consequência do que Ele já sabia que ia acontecer. A gente não entende isso. Eu me impressiono muito com o caráter, lógico, amoroso de Deus. Mas eu me impressiono com as atitudes de Deus, com as ações de Deus. Eu criei, Ele caiu, eu me responsabilizo. Porque eu criei. Eles são culpados, são, mas a culpa eu assumo. O Evangelho eterno.
Quando esse povo começasse a pregar o Evangelho eterno, começou mais ou menos em 1840, alguns colocam 1842, e vocês vão entender que não foram os adventistas. O sétimo dia, que só foram organizados em 1863. Vocês vão ver quem foi. Então, esse povo, na Europa, na América Latina, na América do Sul, vocês vão descobrir hoje que tudo começou na América do Sul com um padre jesuíta fiel a Deus. Ele que descobriu isso aqui. Deveria pregar o início do juízo de investigação. O que é o famoso juízo investigativo? É simples, irmãos. O que é investigar a vida de uma pessoa? Então é montado um processo da nossa vida. Hoje o querido Lucas batizou. Então abriu-se um processo. O anjo vai acompanhar e vai relatar. É feita uma investigação. Deus está investigando. A Bíblia diz: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Deus faz uma investigação, monta um processo da nossa vida. Tem um processo chamado o nosso livro. Tem o livro da vida, o livro das memórias, mas tem o livro da nossa vida. Então Deus tem um processinho lá no céu sobre a nossa vida. Então deveria ser pregado o juízo de investigação. Depois deveria ser pregada a queda futura do sistema babilônico doutrinal, que ocorrerá com a promulgação do decreto dominical. Isso não aconteceu, mas deveria anunciar: caiu a grande Babilônia. A Babilônia vai cair. Já caiu? Ainda não. Quando será a queda definitiva de Babilônia? Quando o decreto dominical for promulgado em todo o planeta, aí você pode dizer: a profecia se cumpriu. Mas ele já lança a luz dizendo: caiu Babilônia, ou seja, foi revelado a podridão de Babilônia. Especialmente no ano 1798. Depois, esse povo deveria pregar. Acho que eu me empolguei tanto que eu derrubei meu botão. Então o pastor vai pregar sem botão. Depois esse povo deveria pregar: chegou o último período de tempo, o tempo final de graça. O tempo chamado hoje. Então hoje nós estamos vivendo, irmãos. Essas 3 mensagens, elas são simultâneas, mas houve uma ordem. Nós devemos estar pregando as 3 mensagens, especialmente a terceira. E a terceira mensagem anuncia que em breve Jesus vai voltar. Nós temos que pregar isso. Então, essas 3 mensagens começaram a ser pregadas desde 1840. Mas em 22 de outubro de 1844, cumpri-se fielmente, irmãos, a última profecia de tempo, sendo o seu clímax, seu auge, o seu ápice, quando nós olharmos para o céu. E hoje à tarde eu vou falar um assunto, eu vou dar uma provocada em vocês. Depois em casa você pega Daniel 2, verso 2. Você, depois da tarde, pergunta de que ressurreição está falando ali. Depois, hoje à tarde eu vou explicar Daniel 12, verso 2. Então, tendo o seu clímax com a volta de Jesus. Vamos ao texto bíblico. Coloque agora os seus olhos na Bíblia e vamos a algumas lições para a nossa vida. Vi outro anjo forte, diz a Bíblia, descendo do céu envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. E tinha na mão direita um livro aberto, colocou um livrinho, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Irmãos, quem é este anjo forte? Este anjo forte se chama arcanjo, o chefe dos anjos. Esse anjo forte se chama Miguel. Quem é como Deus significa Miguel. Esse anjo forte é Jesus Cristo. Porque mais na frente ele vai jurar por si mesmo, o Criador. E Jesus foi o agente da criação. E Jesus estava agora dando à sua igreja o livro selado, o livrinho de Daniel. O livro de Daniel, o livrinho é uma forma carinhosa de falar, porque não é um livro extenso, é um livro pequeno, mas profundo. E quando Jesus, irmãos, coloca o seu pé sobre o mar, e quando Jesus coloca o seu pé sobre a terra, tem 2 explicações. A primeira explicação, depois eu vou repetir a segunda. A primeira explicação fala de autoridade e poder. Irmãos, por mais que nós estejamos vivendo em nosso país, que é o único país da América Latina, mesmo contrafazendo a América do Norte, é o único país
que ainda está tentando segurar alguns princípios da palavra de Deus. Ainda está tentando. Agora não importa, irmãos, em algum momento, os anjos serão soltos e o mal vai dominar. Não sabemos quando. Não sabemos quando. Mas o fato é que você tem que acreditar uma coisa. Essa frase que se fala por aí, Deus no controle, isso é verdade. Deus está controlando todo o céu. Deus está controlando todos os universos criados, sendo o planeta Terra o menor. É o átomo da criação, o planeta Terra é o menor. Mas a revelação que temos, que os seres criados aqui, até entendermos tudo, são os únicos que têm a imagem física de Deus. Eu fico me perguntando, por que Satanás, por que Lúcifer não foi no outro planeta? Por que ele veio no menor? Eu tenho para mim. Porque Cristo, quando encarnou como um ser humano. Porque Deus é a nossa forma física. Por que ele vai morar conosco eternamente? Por que o céu será aqui? Por que Satanás veio nesse planetinha sendo menor? Irmãos, nós somos tremendamente caídos, pecadores. Mas nós somos especiais. Nós não temos méritos, eu gosto de repetir isso. Mas nós temos extremo valor. Quanto que você vale, querido irmão Carlos, de Cosmópolis? Você vale o sangue de Deus. Já parou para pensar quanto você vale? Você não merece, mas você vale. Você vale o sangue de Deus, tio Jura. Teu peso, coloca numa balança, tio Jura, tia Esther. Coloca na outra balança o sangue de Jesus Cristo. É isso o preço pago, esse foi o preço pago. E então Jesus Cristo, Ele está com seu pé sobre a terra e sobre o mar, significando autoridade e poder. Ellen White diz, esta posição demonstra seu supremo poder e autoridade sobre toda a terra. Finca o pé aqui sobre o mar, povos, nações, línguas e reis, e firma o pé aqui sobre a terra, os poderes terrenos, e diz assim, quem manda sou eu. Cada estrela, cada sol, dos sóis que existem, tudo que nós vamos conhecer aí, Deus está controlando, tudo está sob o seu total e pleno controle. Agora, tem coisas que não estão sob o controle de Deus. Sem a permissão divina, Deus não controla a nossa vida. Deus só controla a nossa vida por sua permissão e autorização. A minha pergunta é, mesmo em meio às lutas que você e eu temos, você tem pedido para Deus controlar a tua vida? Irmãos, cada vez que eu prego, na minha indignidade, não vamos ficar chateados de tirar o paletó, eu sou bem autêntico. O paletó está me fazendo mal sem botão. Eu gosto de ficar com um botão porque prende, senão fica balançando as abas. Se tem uma coisa, irmãos, que eu sigo na igreja, eu faço em casa, mas eu faço na igreja. Eu peço para Deus me possuir. O que é isso? Não existe possessão satânica? Também existe possessão divina. Eu digo, Deus, me possua. Toma posse de mim. A Bíblia diz que Deus possuiu Sansão. Deus possuiu Sansão. Cego lá, ele foi possuído pelo Espírito Santo. Muitas vezes Deus possuiu Saul, possuiu Davi. Deus possuiu Paulo, Pedro, Deus tomou posse. Então o diabo pega até uma palavra sagrada, possessão, tomar posse. Então a gente tem medo de ser possesso. Eu quero ser possesso de Jesus Cristo. Você quer ser possesso do Espírito Santo? É possessão, ou seja, alguém toma posse, alguém toma controle da minha vida. É isso. Tudo o diabo distorceu. Quem exerce autoridade sobre a sua vida. Agora, tem uma palavrinha aqui, arco-íris. Você sabe, a palavra arco-íris só existe 2 vezes na Bíblia. Lá em Gênesis e aqui. O arco-íris. Sabe o que significa a palavra íris? Além da parte física dos olhos, da parte biológica, que é a parte mais brilhante, a íris ocular. A palavra íris é uma palavra grega, mas é um substantivo grego,
mas ela vem do verbo grego eirem. Sabe o que significa eirem? Anunciar. Dar uma mensagem com a palavra, ou levar a mensagem pela palavra. Íris é isso. Então, termina o dilúvio e Deus vem. E Deus coloca um arco, e Deus faz um íris, um eirem. Deus anuncia, dizendo, jamais destruirei a terra pela água. Isso é eirem em grego. Deus anuncia. E aqui, quando aparece o arco-íris, é para lembrar do evangelho eterno, mas também para dizer que Deus está para anunciar. Deus está para proclamar, para bradar, para rugir como um leão, falando através de 7 trovões. E são 7 trovões. Vamos simplificar bem claramente. É a totalidade, a plenitude da potente voz amorosa de Deus, gritando e dizendo, filho, prepare-se, em breve eu estou chegando, e só quem estiver preparado vai suportar a minha face. A voz dos 7 trovões é a voz de Jesus, sua poderosa voz de amor. Ah, irmãos queridos, bendito é aquele que é um eirem. Agora, por exemplo, a igreja, já falei aqui, eu fico assim, irmãos, alucinado com algumas coisas espiritualmente falando. Quando que uma igreja cristã, nós somos um povo pequeno, mas é a única igreja cristã que está presente em mais de 220 países do mundo. Nem os nossos irmãos da igreja católica, onde está a massa dos salvos, estão presentes. É o maior sistema educacional do mundo. Você sabe quantos hospitais a igreja tem no mundo? E clínicas? 444 hospitais e clínicas no mundo. Nenhuma organização tem. Nenhuma organização, só no estado de São Paulo nós temos cerca de 82 mil alunos. Nenhuma rede. Nós somos um povo pequeno, mas um povo abençoado por Deus. E assim como aconteceu com a igreja primitiva, um pequeno povo, a Bíblia diz em Zacarias, não despreze o dia dos pequenos começos. O que vai fazer uma igreja pequena não importa. Agora a igreja, que igreja faz isso? Pega um livro, chamado O Grande Conflito. E este livro é publicado 40 milhões só na nossa língua. Aliás, aqui na América do Sul, em espanhol também, 40 milhões de exemplares. Imagine, irmãos, esses 40 milhões de exemplares, que eu acho que para mim vai passar muito de 50 milhões. O dia que o Espírito Santo de Deus descer, e a pessoa pegar o grande conflito, e os seus olhos serão abertos, milhões estarão no céu sem nunca ter recebido o estudo bíblico, mas foram alcançados pela mensagem escrita. Eirem, aquele que prega uma palavra, aquele que prega através de uma palavra, seja falada, cantada ou escrita. Eli, você é um eirem, você é um íris. Jesus, ele anunciou, ele bradou. Verso 3, e bradou em grande voz como ruge, olha as expressões, irmãos, e bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. O que significa isso aqui? Irmãos, você sabe que o Apocalipse tem literalidade e simbologia, isso aqui é uma simbologia. É como se Deus estivesse gritando, é como se Deus estivesse assim bradando, é como se Deus estivesse desesperado, dizendo, gente, está vindo um tsunami por aí, corra para os meus braços, que é o único lugar que esse tsunami não vai passar e destruir. Essa expressão bíblica de Apocalipse 10:3, vou tentar explicar para você. Você já viu alguém numa situação de risco? E você gritou, bradou? Eu já contei essa história, se você quiser alguém editou, colocou no YouTube. O dia que o meu irmão mais novo, Gilberto, o meu irmão mais novo entrou num carro incendiado para salvar uma pessoa, e quando ele arrastou a pessoa daqui onde está o Eli, o carro explodiu. E era um acidente que nós sofremos em 93, eu não vou contar a história, que eu já contei, se você tiver curiosidade, coloca no YouTube, está lá os detalhes. E quando eu vi o meu irmão, como daqui, mais ou menos no relógio, um pouco menos, porque era uma estrada, então, ali, um pouco menos, eu gritei para o meu irmão, não, eu gritava, não entra, porque era um Opala
de 4 portas incendiado. Pessoas arremessadas, que na época de 93 não usava cinto de segurança por obrigação, e o motorista estava com o cinto, então ele não foi arremessado. E ele bateu a cabeça e desmaiou. E o meu irmão viu a pessoa dentro do fogo. E ele não pensou. E eu bradei, eu gritei, eu falei, Beto, não, não. E eu gritava, ele não ouvia. Por causa do barulho do acidente, o fogo. A hora que ele soltou o cinto, ele é caminhoneiro e criado na roça, o negócio é bruto lá. Ele pegou aquele gaúcho e arrastou. Quando ele arrastou assim para o outro lado da estrada, o carro... Foi coisa de cinema, de filme. E ele salvou a vida daquela pessoa. E quando o pai foi indenizar o acidente, porque foi culpa deles, eu estava dirigindo, o pai chorava e tremia em cima de um carro, esses plantadores de soja no Rio Grande do Sul, e dizia assim, meu irmão não estava lá, dizia assim, disse para o seu irmão que eu não estou pagando as perdas, eu estou pagando a vida do meu filho. Ele deu $1.000 de presente para o meu filho naquela época. Para o meu irmão, por ter salvado a vida dele. Então, quando a Bíblia diz Jesus está bradando, Jesus está vendo que esse mundo vai explodir. E Jesus está bradando, está gritando. Os 7 trovões estão rugindo, o Espírito Santo está fazendo experiência nos corações humanos. Sábado passado eu tive a alegria de ir a Santa Catarina ver o meu pai e a minha mãe queridos. Não sei se o pai e a mãe estão assistindo. Pai sabe que eu te amo demais. Mãe, eu te amo demais. Fui batizar um sobrinho de 30 anos. Um lindo sobrinho agrônomo. Ele teve um encontro tão forte com Jesus. E ele pediu que eu fosse batizá-lo. Eu fui. Tão lindo, irmãos, ver o que o Espírito Santo fez na vida dele. A White diz, Deus está fazendo experiência nos corações humanos. Deus está desesperado, gritando. Os 7 trovões estão rugindo. Nunca vivemos um tempo de tanta apostasia em nosso meio. Apostasia do púlpito. Apostasia do púlpito adventista. Eu não sei, irmãos, eu não entendo um pastor que ao invés de pegar a Bíblia, fica pregando coisa da cabeça dele, fica pegando ideologias humanas, carnais, humanistas. Não tem fonte bíblica, não lê uma citação do dom profético. É o escritor tal, o escritor tal, o escritor tal. Que escritor tal? Está aqui o escritor, está aqui a palavra de Deus. Prega a palavra. Paulo diz, eu insto, eu conjuro. A palavra conjuro é uma palavra muito forte. É como se fosse dizer, eu te dou uma surra se você não prega a palavra de Deus. O nosso púlpito, alguns lugares da nossa igreja, os nossos púlpitos estão apostatados. Eu não acompanho, eu não critico, não estou falando de ninguém. Mas às vezes alguém me manda uma porção de um sermão daqui e dali. Eu falei, gente, de que igreja esse sujeito está falando? Ah, a Bíblia tem que ser reescrita. Olha que insanidade espiritual. Ano que vem eu vou fazer uma série, não sei quantos meses, chamado Verdades Preparatórias para o Tempo do Fim. É domingo à noite, aqui nessa igreja. Vou pregar o ano todo. Espero que Deus me dê saúde e força. Mas alguns púlpitos estão apostatados, irmãos. Deus está bradando, dizendo assim, pastor, pregue a verdade, prepare um povo. Não, eu vou falar de ideologia, disso, daquilo, não vou citar aqui, né? Se isso é errado, se isso é certo. Irmãos, não precisa você se preocupar. Se isso é certo, se é errado. Está escrito, assim diz o... Você tem um livro, está na Bíblia, ok? Não está na Bíblia, ok, não está. O dom profético confirma, porque o dom profético nunca vai contra, confirma. Então, ok, senão não. A gente não tem que se preocupar com mais nada, irmãos. A verdade é a Bíblia, a tua palavra é a... verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é está escrito, pronto, acabou. Jesus brada com grande voz. Olha a citação de Ellen White. Ele demanda atenção. Jesus Cristo irá mostrar seu poder e autoridade, e a autoridade sua voz. Aqueles que se uniram com Satanás na oposição da verdade, ou à verdade. Vamos lá. Então presta atenção comigo. Por que Jesus está bradando como um leão, rugindo, gritando? Porque 7 trovões rugindo.
falando que é uma simbologia. Por quê? Presta atenção. Jesus Cristo brada, ou grita, ou ergue a sua voz, alto clamor, com grande voz, que é a verdade. Ele demanda atenção. Ele requer nossa atenção. Mas Deus não quer, irmãos, que você ouça a palavra. Deus quer que você obedeça a palavra. Ouvir a palavra sem obedecer não faz sentido para Deus. Ele demanda atenção. Jesus, olha, presta atenção agora. Jesus Cristo irá mostrar seu poder e autoridade, ao colocar o pé aqui e aqui, contra aqueles que uniram a sua voz, as suas vozes, a sua vida, com Satanás, na oposição à verdade. Por quê? Agora presta atenção nessa citação. O conflito se tornou mais forte e decidido de século em século, e continua, até que as cenas conclusivas, que estão diante de nós, quando a magistral atuação dos poderes das trevas atingir seu clímax, Satanás, unido a homens maus, enganará o mundo todo e as igrejas que não receberam a verdade. Então Jesus vai entrar em cena, porque o diabo vai entrar em cena com poder, e Jesus vai entrar em cena para fazer oposição a Satanás. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, e sempre foi assim. Quando o povo de Deus, quando a igreja de Deus, quando os exércitos de Deus foram uma batalha com Deus, dentro, junto com a arca, nunca perderam uma batalha, nunca. Aliás, algumas nem lutaram. Deus falou assim, desce um anjo aí e manda matar 185 mil inimigos. Segundo Crônicas 20, também o povo de Deus não lutou. Os 3 reis de Gideão só tocaram uma trombeta e quebraram um canto, tocaram e mostraram tocha. Isso é não. Ou seja, ou Deus entra na batalha com a sua igreja, ou a igreja não vai triunfar. A igreja vai triunfar, porque Jesus disse, sob esta pedra, Petra, não é Petros é uma pedrinha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, porque Jesus está bradando, ele está dizendo assim, o diabo vai entrar com magistral poder, porque, irmãos, assim como Deus tem seus instrumentos, o diabo também tem seus instrumentos, mas vai chegar um momento que ele vai mostrar a sua cara, e quando ele mostrar a sua cara, Deus vai mostrar a sua força. Quem está no controle? O diabo já foi vencido. Por isso, irmãos, contra quem o diabo vai intensificar os seus ataques? Aqueles que não acataram, não receberam o amor da verdade, ou seja, não aceitaram o evangelho eterno. Assim como Deus usa homens como mensageiros e instrumentos para pregar a verdade, Satanás usa homens como mensageiros e instrumentos para pregar a mentira. E o que eu faço no meio dessa mentira? Já falei. Assim diz o Senhor no Antigo Testamento. No Novo Testamento está escrito. Os 7 trovões estão clamando. Significa a potente voz de Deus. Vou usar apenas uma ilustração. Se você não precisa ir, se você for a Êxodo 19, houve toda uma preparação para que Deus descesse sobre o Monte Sinai. O monte tremia, a terra entrou num abalo sísmico, a terra tremia, e Deus falou, coloca aí ao redor, como se fosse aquelas fitas, ninguém passe, quem chegar perto, ultrapassar o limite, vai morrer, seja boi, seja gente, seja quem for. E a Bíblia diz que Moisés falava, e Deus falava através de um trovão, no meio de um trovão. Você tem medo de raio e trovão? Às vezes você está assim, dá um trovão, você já levou um susto quando um raio desceu bem pertinho de você? Na fazenda do meu avô, meu pai conta, deu um raio, caiu um raio, matou 6 bois numa vez só. Era muito comum lá na nossa região ter raios e matar gado. Às vezes se ouve que pegou alguém na praia e tal. Então a Bíblia diz em Êxodo 19 que Jesus falava através de um trovão, do meio de um trovão.
Se você estudar na Bíblia, sempre as aparições, sempre não, normalmente as aparições de Jesus estão associadas a nuvens ou manifestações de poder, para chamar a atenção. Por que Jesus faz todo aquele preparo, um capítulo inteiro, Êxodo 19, se você ler ali, todo um preparo, toda santificação, tomar banho, não ter relações sexuais por 3 dias, todo um preparo, porque Deus ia bradar, entregar a sua santa lei na linguagem humana, então Deus manda fazer uma preparação, uma santificação, e aí Deus desce e Ele fala através de um trovão. É o que Deus está falando hoje, irmãos. Um grande conflito na vida de uma pessoa é um trovão de Deus. Os 7 trovões estão clamando a potente voz de Deus. Deus fala no trovão, diz Êxodo 19. Antes de entregar em linguagem humana a sua santa lei, em Êxodo 21:17, Ele falou através do trovão. E agora, vamos para Apocalipse 10, para a gente, pelo menos, avançar um pouco mais e terminar. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guardem em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, não haverá mais tempo profético, não haverá mais demora. Jesus Cristo colocou lá, Daniel 8:14, Daniel 9:24-27, 2.300 tardes e manhãs, começará o último período de tempo. Eu vou ler para você só uma curiosidade. Alguns poucos anos atrás, foi descoberto um manuscrito de 200 anos. Presta atenção no que eu vou ler um pouquinho para você. Depois você pode procurar lá, Arauto Adventista. Esse artigo é um artigo de um teólogo adventista. Foi descoberto um material, um manuscrito de 200 anos atrás, de um homem chamado Francisco Megiá. Era um fiel jesuíta que montou todo o arcabouço, não todo, mas fundamentos bíblicos. O que esse homem defendia em 1700 até 1818? Ele nasceu em 1773, morreu em 1828. O que esse homem pregava? A volta de Jesus pré-milenar, o sábado bíblico, o estado inconsciente dos mortos, a mesma mensagem de Guilherme Miller. Aí um homem chamado Manuel Lacunza, um outro padre jesuíta chileno, que nasceu no Chile, Manuel Lacunza, em 1731. Aliás, não nasceu no Chile. Ele pegou e escreveu um livro. O título do livro é A Vinda do Messias em Glória e Majestade. 2 padres, irmãos, foram o fundamento do milerismo. E Manuel Lacunza escreveu um livro, e esse livro foi traduzido para a língua inglesa, The Coming of the Messiah in Glory and Majesty. E esse livro, irmãos, causou um impacto na Europa e nos Estados Unidos da América. E esse livro gerou o despertamento a partir de 1838, 1840, 42, e que levou Guilherme Miller. Irmãos, a mensagem do advento não é uma mensagem adventista do 7º dia, não é da nossa igreja. 2 padres sinceros. Aliás, você sabe quem traduziu a Bíblia para o português? Quem? Irmãos, é uma curiosidade aqui. Eu estou usando uma Bíblia aqui, está escrito assim, Bíblia traduzida em português, revista e atualizada, 2ª edição, por João Ferreira de Almeida. A Bíblia que eu uso, quem traduziu? Um padre. Então eu sempre digo para as pessoas, eu sigo o catolicismo cristão. A palavra católico significa universal. Eu sou católico, apostólico cristão, apóstolo dos apóstolos. Por que é chamado de prostituição ou igreja adúltera? Porque a cabeça era Cristo, se tornou Roma. Mas você pode dizer assim, eu sou um católico, sim. Você crê numa mensagem universal, você crê nos ensinos dos apóstolos, então você é católico apostólico, mas cristão, não romano. Assim é no cristianismo inicial. E esses 2 padres, você pode ler depois, procure na internet um artigo bem rápido de ler, 4 minutos, o Arauto Adventista, do pastor, um PhD chamado
Aécio Cairus, um professor de doutorado da nossa universidade nas Filipinas. Muito interessante, irmãos, como começou a mensagem do advento 200 anos atrás, com 2 padres jesuítas fiéis a Deus. E eu, depois de ler esse artigo, eu falei, esses homens vão estar no céu. Pregavam a nossa mensagem, e a mensagem da Bíblia. Ah, irmãos queridos, eu já falei aqui, João escreveu o Apocalipse no 95, e o capítulo 10 se cumpriu em 1844. Por que Deus fez isso? Presta atenção no que diz o dom profético. Os livros de Daniel e Apocalipse são um. Daniel é a profecia, Apocalipse é a revelação. Daniel é o livro selado, Apocalipse é o livro aberto. Simples assim. Agora, por quê? Esperou-se 1800 anos para Apocalipse 10 se cumprir. Olha só. Era melhor que o povo de Deus não soubesse essas verdades antes do tempo do seu cumprimento, pois sua fé deveria ser provada. Eu fiquei esse ano 7 meses doente. Eu fui internado 5 vezes nas nossas clínicas. Eu não tenho medo de falar e nem vergonha. Eu tive uma crise depressiva bem acentuada. Eu estava sendo provado. Muito provado. Como nunca fui. E havia uma pessoinha que dizia para mim assim, o senhor vai ficar bem. E o senhor vai ficar melhor. E eu não acreditava. Não acreditava. Na última internação, eu fui com o propósito de pedir para sair do ministério, entregar minha credencial, e ver com o que eu ganho do INSS e pedir para a igreja, sei lá. Lá, internado. Na última vez, eu fui curado para a honra e glória de Deus. Ali me procurou um irmão que carregava uma culpa por mais de 50 anos. E essa culpa despertou nele um câncer, ele estava em estado terminal. Ele chegou para mim, em particular, profundamente deprimido e tomado de câncer nos órgãos vitais. E disse, eu carrego uma culpa muito grande, eu não consigo me perdoar. Eu ungi aquele homem, e às 6 horas da manhã, depois de explicar para a esposa dele, eu rebatizei esse homem por um batismo de consciência. E esse homem disse, agora eu posso morrer. Eu não tinha certeza da minha salvação, agora eu tenho. Na outra internação, um jovem dos Estados Unidos, passando por um problema terrível com coisas ilícitas, olhou para mim e falou assim, você é pastor, né? Eu falei, sou. Estou te observando faz alguns dias. Você me batiza? Batizo. Na outra clínica que eu fui, tinha uma moça chamada Nayara. Câncer, chegou lá com o abdômen, parecia uma gravidez. 37 anos. Já estava lá alguns dias, na Serra do Cipó. Você vai ver só no céu isso aí. Recebeu estudo bíblico na clínica. Já conhecia Novo Tempo. Chegou para mim, alegre, feliz. Pastor, todo dia eu vejo que o senhor caminha 2 quilômetros, vai para baixo de uma cachoeira. Eu, irmão, querendo me curar, água gelada me cura. Então eu ficava embaixo de uma cachoeira assim, ó, gelada, no meio de maio. Eu contava de 1 a 500, dava 13 minutos. O rapaz que ia comigo, um colombiano, dizia assim, como é que o senhor aguenta? Eu falei, não sei, eu quero ficar curado. E ela via, o senhor vai para a cachoeira todo dia. Eu falei, eu fico embaixo da água gelada, depois me jogo na pedra, chorando, orando para Deus me curar. Ela disse assim, o senhor me batiza? É, Nayara, sim. À tarde, se você quiser, eu mostro a foto. Então, vou te mostrar a foto dela. Essa semana ela foi sepultada. Eu tenho certeza
Tinha mais de 100 pessoas naquelas rochas, naquelas montanhas, uma cachoeira linda, na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Eu doente, deprimido. Tinha pânico da cama, olhava para a cama, tinha medo de dormir, porque eu tinha alucinações à noite, porque um médico me deu uma medicação errada. Me deu remédio contrário à minha... Eu tinha que ir para lá, o médico mandou ir para cá. Então eu olhava para a cama, eu não conseguia, eu não tinha medo de dormir. Eu amo uma cama, quase como eu amo minha esposa. Como eu gosto de dormir. Irmãos, é costume. Se você for a Bom Retiro, meio-dia, pega um dia o seu carro e vá conhecer essa cidade, antes de ir para o céu. Meio-dia, eu esqueci, aliás, nem lembrava, fui no mercado comprar um negócio para a mãe, tinha fechado. Então vou passar na farmácia, que eu gosto, porque tem lançamento. Farmácia fechada. Eu olhei assim na rua 24 de outubro, tudo fechado. Eu fui para casa, tudo perto assim, né? 2 minutos. Cheguei em casa, mãe, está tudo fechado. Eu falei assim, então onde que você é? Não lembra? Ah, é verdade. Lá em Bom Retiro, meio-dia fecha tudo. Abre às 2, que o povo almoça do meio-dia, meio-dia e 40, e dorme 1h e 15. E eu aprendi essa bênção. De dormir um pouquinho à tarde. 15 minutos, 20 minutos. Às vezes o pastor exagera, passa de 1 hora. Mas como é que você consegue dormir à tarde e à noite? Falei, falta mais tempo ainda. E lá nessa clínica, eu olhava para a cama, eu tinha pavor. Não tive doença do pânico, tenho dó de quem tem, tenho o meu sentimento por quem sofre. Graças a Deus, esse aspecto da doença não me pegou. Mas eu olhava para a cama porque eu tinha alucinações à noite. Um medicamento alucinógeno. Não critico o médico, ele nem sabe o que eu estou falando, porque alguns médicos me medicaram. E eu doente. Aí chega aquela moça com câncer. O senhor me batiza? Eu falei, será que Deus me mandou aqui para batizar essa moça? E nós fizemos um batismo lá. E essa semana ela dormiu em Cristo Jesus. E eu a verei na gloriosa manhã da ressurreição. Irmãos, terminando. Se a sua fé for provada, jamais esqueça que você tem um desfecho final já revelado. Guarde isso. Se a sua fé for provada, lembre-se que você já tem um desfecho final revelado. Jesus vai voltar. Então nós temos que crescer em direção a essa maturidade. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Viver para mim é Jesus, morrer é lucro. Temos que ter essa maturidade. A gente já sabe o final. Se morrer vai ressuscitar. E aí finalmente, o mistério de Deus. O mistério de Deus, irmãos, é o Evangelho revelado plenamente. O que é o mistério de Deus? O mistério de Deus é 2 coisas. É o mistério da piedade. Muitas coisas nós não sabemos. A encarnação de Cristo, a encarnação de Jesus, nós não entendemos muitas coisas. Tem coisa que não é revelada. Mas o mistério revelado aqui, sabe o que é? É a plenitude do Evangelho que foi aberto. Hoje nós sabemos todas as coisas necessárias e plenas para a nossa salvação. Coisas que Lutero não soube. John Wesley, Carlos Wesley, o maior dos pregadores, que foi um grande pastor. Charles Spurgeon, tem um livrinho dele chamado A Depressão de Spurgeon. Spurgeon tinha, a vida toda ele teve uma depressão severa. Ele parou de pregar aos 50 e poucos anos por causa da sua depressão, não tinha medicamento. Foi dar aula. O maior dos pregadores, foi o maior depressivo. E finalmente, irmãos, Jesus sobre o pé direito sobre o mar e esquerdo sobre a terra significa o alto clamor. O mundo inteiro receberá a sua palavra através do Espírito Santo. Armand White diz, a dispensação do Evangelho é o último período de graça a ser dado aos seres humanos. É isso que nós estamos vivendo. Hoje, 22 de outubro de 22, após 178 anos do início cronológico do tempo do fim, do mais longo período profético, com datas específicas, estamos vivendo o tempo da tardança do noivo, tempo emprestado, ou como disse o Dr. Elias Brasil, diretor do Instituto Bíblico Adventista de Pesquisa, o BRI, disse, estamos por conta de Deus. Agora, vamos ler Apocalipse 8:11 e a gente termina. Leia comigo lá. Apocalipse 10, 8-11. Apocalipse 7, o mistério de Deus, o Evangelho plenamente revelado.
segundo anunciou os seus servos os profetas. Verso 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão, do anjo que em pé sobre a terra e o mar. Fui ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele me falou: toma, devora-o. Foi o que aconteceu com os mileritas. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Isso aconteceu com os mileritas, irmãos. Era doce ao meu estômago, mas amargo. Doce à minha boca, mas amargo ao meu estômago. Então Deus disse: agora chegou a hora de falar profeticamente, pregar profeticamente. Irmãos, guarde na sua coisa. A igreja adventista do sétimo dia é um movimento profético. A nossa mensagem é profética. A nossa esperança é profética. Nós temos que falar sim. E o evangelho envolve a graça de Deus, o perdão dos nossos pecados, o amor supremo de Jesus Cristo. Mas você não pode deixar de lado as verdades presentes que indicam, irmãos, que nós estamos no final do último período de tempo e Jesus vai voltar. Nós temos que pregar isso. Foi isso que foi pregado. Agora veja bem, terminando. Baseando suas conclusões na profecia das 2.300 tardes e manhãs, centenas de pregadores na Europa, por causa desses dois padres, Estados Unidos da América do Norte, América Latina, América do Sul e muitas outras terras pregaram a volta literal de Cristo. Entre esses pregadores, então preste atenção nessa estação, entre esses pregadores contavam-se pastores congregacionais, metodistas, Ellen White, Tiago White, batistas, Miller era um batista, presbiterianos, aí vieram os mileritas, episcopais. Irmãos, a gente acha que foram os adventistas do sétimo dia. Não. O adventismo do sétimo dia nasceu das cinzas desse movimento mundial. E a profecia se cumpriu literalmente. Eu vou só dar uma ideia para vocês. Vocês sabem o que é a igreja anglicana? Onde está a igreja anglicana? Na Inglaterra, certo? Você sabe que a rainha que morreu era uma pessoa cristã. Você sabe quem era o conselheiro dela? O Papa, né? Quem era o conselheiro dela? Billy Graham. Leia alguns artigos e assuntos saíram sobre a rainha que morreu. A igreja anglicana é o quê? É quase que um catolicismo convertido. Naquele tempo, irmão, 700 sacerdotes anglicanos pregaram a mesma verdade de Miller no interior da Inglaterra. Então a gente pensa que foi lá na Nova Inglaterra. Não, esse movimento aconteceu no mundo inteiro, irmãos. A profecia se cumpriu. E a Bíblia diz que das cinzas, verso 11, então é necessário que profetize outra vez. A mensagem completa. Aí Deus levanta um movimento chamado Adventismo do sétimo dia. Adventismo que espera o advento de Cristo, prega a perpetuidade da lei de Deus, o santo sábado, salvação pela graça, santificação pelo Espírito e um reino eterno literal. E quem estiver pronto se tornará imortal, e quem não estiver pronto morrerá a morte eterna. Todo evangelho. Eli, eu vou pedir para o Prisma subir aqui, por favor. Eu vou ler aqui. O Prisma vai cantar uma música. Eu peço perdão aí para os irmãos se eu falei demais. O pastor vem aqui uma vez por mês e fala umas 2 horas. Aí quando eles põem a musiquinha, sabe o que é? Não é para emocionar, é para o pastor parar de pregar. É verdade, eu já sei. O Cleiton vai lá e solta uma musiquinha para o pastor tocar, que o pastor do horário. Ele nunca falou isso para mim, mas eu não sou bobo, não. Não brincando, o Cleiton é meu amigo. Aqui, presta atenção. A música que eles vão cantar chama-se A Canção dos Resgatados. Achei que era do Eli, mas ele que traduziu, ele que fez uma versão da língua inglesa. É do Gaither? É dos Gaithers? Também não importa. O Eli que trouxe para nós. Diz assim a música:
Surge um eco de esperança da colina distante, um som que cresce de uma tumba vazia. É o choro comovente de quem era escravo, caminhando em liberdade. Não há mais correntes. É a canção dos resgatados, em pé na vitória. Canção dos resgatados para sempre remidos. Oh, aleluia! Cristo nos salvou, Cristo nos salvou. Esta é a canção dos remidos no céu. Ouça um hino surgindo dos que estavam perdidos. Um hino glorioso que fala da cruz. Não há mais maldição, pois o preço foi pago. O salvo proclama: louvemos a Jesus. É a canção dos resgatados, em pé na vitória. Canção dos resgatados para sempre, remidos. Oh, aleluia, Cristo nos salvou. Essa é a canção dos remidos no céu. Cristo nos salvou. Oh, graça excelsa de Jesus. Da morte eterna me livrou. É a canção dos resgatados, em pé na vitória. Canção dos resgatados para sempre, remidos. Oh, aleluia, Cristo nos salvou. Esta é a canção dos remidos no céu. Essa é a canção dos remidos no céu. Cristo nos resgatou. Amém. Quantos aqui gostariam de um dia cantar a canção dos resgatados? O que é a canção dos resgatados? É o cântico de Moisés. Ou como a gente vai cantar? Como a gente vai cantar? Ao ouvir essa música, levante-se se você quiser, dizendo: Deus, mesmo que doa, me santifica. Eu quero um dia cantar a canção dos resgatados. Se você sentir no coração, fique em pé e louve a Deus. Um som que cresce de uma tumba vazia. É o choro comovente de quem era escravo, caminhando em liberdade. Não há mais corrente. Canção dos resgatados, em pé na vitória. Canção dos resgatados, para sempre remidos. Oh, aleluia, Cristo nos salvou. Esta é a canção dos remidos.
obrigado, Eli. Deus te recompense, viu? Quero que você volte aquela imagem para mim, por favor. Consegue voltar, querida? Aquela imagem, acho que é uma nebulosa lá. Eu queria que você se imaginasse Jesus virá. É o vídeo, né? Quando você vai achando aí, ali Jesus não vai pisar na terra, só vai pisar depois do milênio, né? Quando lá em Jerusalém vai se formar a Jerusalém celestial vai estar em cima da Jerusalém literal. Se um dia você tiver vontade de ir para o exterior, gastar o seu dinheiro, vá para Israel, tá? Vai lá tocar no muro, na pedra. Em cima da pedra está a cúpula a dos muçulmanos, como fala? Não, mas a mesquita. Na pedra que Abraão ia sacrificar Isaac, os muçulmanos colocaram uma mesquita. Então se mexer lá da Guerra Mundial. Mas você toca na rocha embaixo do muro das lamentações. E na cidade literal de Jerusalém vai se abrir uma plataforma e vai ser a Jerusalém a literal eterna, né? Então vai se sobrepor uma cidade em cima da cidade de Jerusalém. Deus escolheu aquele lugar. Chama-se o Monte de Sião. Agora, você tem visto algumas imagens atuais desses dias? Essa aqui deve ser do Hubble, não sei. Isso aqui é o espaço intermediário entre esse céu e essa terra e o céu. Eu queria que você se imaginasse aqui, você passando por isso aqui. E tem uma carruagem, assim, uma carruagem com rodas de fogo, uma plataforma que é uma nuvem. Eu não sei como é que é esse negócio, mas você vai ficar em cima de uma nuvem em pé, que nem você anda no Mar Morto em pé. E tem rodas de fogo, que nem foi com Elias. É uma grande plataforma. Ali está Jesus. E a coisa mais linda que eu acho é que nós vamos ver o rosto de Deus, o Pai. O Pai, Deus o Pai, físico, não pensa, não tira a materialidade do céu. O céu é um lugar real, Deus é real, é uma pessoa. Você vai olhar o rosto do Pai, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, que estará na terra, a divindade, o teu anjo, você, com a tua família, e a gente vai estar ali. Não sei aonde, mas vai ser assim. No segundo céu, no espaço sideral, vai ser um encontro. Seremos arrebatados até ali. Então você se imagina. Hoje eu falei para minha filha, eu acho que ela não entendeu. Terça-feira vai fazer um mês que nasceu o netinho, Gabriel. Eu escrevi para minha filha, agora eu entendo um verso da Bíblia, mas não falei, só falei para ela, eu te amo ainda mais. Presta atenção numa coisa. Quando Jesus veio e encarnou, ele era chamado o amado de Deus. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quando Jesus morreu na cruz, por você e por mim, Deus olhou para Jesus e falou, filho, porque você morreu pelo Maurício, pela Jane, pela Thelma, pelo Gilson, eu te amo ainda mais. Eu sempre amei minhas filhas, a Jéssica e a Júlia. Amo o meu genro, Júnior. E aqui está a tia Thaísa, né? Doutora Thaísa. Com meu querido amigo médico, doutor Witzler, Daniel Witzler. Com a sua mãezinha, minha parente distante. Eu disse para minha filha, filha, eu te amo ainda mais. Porque você deu um netinho para o pai, para a mãe, para os pais do Júnior. Então você ama uma filha, aí ela te dá um neto. Aí você ama mais a filha por causa do neto. Então assim é com Deus. A Bíblia diz em Romanos, e o pai disse ao filho,
por causa do que você fez pelos meus filhos, eu te amo ainda mais. Volte 4 horas. Eu vou fazer uma coisa, eu vou prometer, eu vou pedir uma coisa, eu vou pedir que 3 pessoas que leiam bem, leiam esse artigo aqui, comigo. Com 3 folhas, para você entender um pouquinho mais o que aconteceu antes do Adventismo, antes do Millerismo. Eu não conhecia esse manuscrito, fui buscando e descobri esse tal de Francisco Mejia. O Mejia. Nós vamos ler isso aqui à tarde, eu vou mostrar a foto da Nayara, que se entregou a Jesus numa cachoeira em Minas Gerais. Essa semana ela dormiu em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, às vezes somos provados neste mundo de pecado. E graças a Deus porque somos provados. Era necessário esperar o cumprimento do tempo e o povo devia ser provado pela fé. A sua fé. Um pequeno grupo resistiu ao desapontamento, como um pequeno grupo ficou com o desapontamento de Cristo. Todos o abandonaram. Um pequeno grupo ficou após a sua ressurreição, porque foram tremendamente desapontados com a sua morte. Mas ele vive. A fé foi provada dos seus fiéis no mundo inteiro. Europa, América Latina, América do Sul, América do Norte, outros países, outras terras. Mas a população maior estava nesses centros. Mas o tempo de Apocalipse 10 se cumpriu literalmente na data determinada por Deus. E um movimento profético foi levantado. Um pequeno povo muito feliz, espalhado por este mundo, anunciando a volta de Jesus. Aparentemente tão insignificantes, tão desconhecidos. Mas quando o decreto dominical for imposto, essa pequena luz se tornará uma grande tocha. E o mundo será iluminado com a tua glória através do Espírito Santo. E o povo conhecerá a santidade da lei de Deus, a salvação do Evangelho eterno, salvação unicamente pela graça, mas a santidade da lei que exigiu a morte de Jesus. Nos dê um sábado, restante de sábado, uma continuidade de sábado, na alegria do Espírito, na companhia dos nossos amados amigos e irmãos. Somos irmãos, Pai. E logo queremos ver o rosto de Jesus, o rosto do Pai e a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Pai, se alguma coisa que fizemos essa semana te ofendeu, te machucou, te feriu, se fomos ingratos, se pecamos, por favor, nos perdoa. Nos leve em paz ao almoço, nos traz à tarde aqui, para que sejamos mais edificados, em nome de Jesus. Amém.